Começamos agora pelo item 1 da pauta. Tramitação conjunta, projeto de lei do Senado de número 606 de 2011, não terminativo. Altera e acrescenta dispositivos à consolidação das leis do trabalho aprovada pelo Decreto-Lei 54/52, de 1º de maio de 1943, para disciplinar o cumprimento da sentença e execução de títulos extrajudiciais da Justiça do Trabalho. Tramita em conjunto o projeto de lei do Senado de número 92, de 2012, não terminativo. Acrescenta o artigo 8º ao artigo, o parágrafo 8º ao artigo 899 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei número 54/52, de 1º de maio de 43, para dispensar os microempreendedores individuais, MEI, as microempresas e empresas de pequeno porte do depósito recursal para interposição de agravo de instrumento na Justiça do Trabalho. O primeiro é de autoria do senador Romero Jucá, o segundo de autoria do senador Eduardo Amorim, e tramita em conjunto o projeto de lei do Senado de número 351 de 2012, não terminativo. Esta lei acrescenta o artigo 879-A ao texto da lei número 54/52 de 1º de maio de 43, que institui a consolidação das leis do trabalho, CLT, e revoga o artigo 39 da lei 81/77 de 1º de março de 91. Autoria do senador Lindomberg Farias. Relatoria, senadora Vanessa Graziotin. O relatório favorável ao PLS número 606 de 2011, nos termos da emenda número 1, CCJ substitutivo, com duas subemendas que apresenta e contrário ao PLS número 92 e 351 de 2012. As matérias foram apreciadas pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania com parecer favorável ao PLS de número 606 de 2011, nos termos da emenda número 1, CCJ substitutivo, e contrário ao PLS 92 e 351 de 2012. As matérias serão apreciadas pela Comissão de Assuntos Sociais em decisão terminativa. Com a palavra a relatora Vanessa Graziotin. Senhor presidente, primeiro eu quero destacar a importância de um projeto que vem sendo debatido desde 2011, que foi quando o senador Romero Jucá apresentou o seu projeto. Como Vossa Excelência já localizou, estão apensados dois outros projetos. Projeto número 92, de autoria do senador Amorim, e projeto de lei número 351, de autoria do senador Lindomberg, que aqui eu faço um parêntese. O senador chegou, senhor presidente, solicitando que adiássemos essa discussão para a semana que vem. Mas, mediante um debate que travamos aqui, o senador Lindomberg se propõe a reapresentar o seu projeto posteriormente, visto que o principal da matéria não versa sobre o assunto de iniciativa do senador Lindomberg, que debate tão somente a indenização de ações trabalhistas. Então, o senador, quero falar aqui, registrar a compreensão que teve o nobre senador em garantir a discussão, votação da matéria nesse momento, e posteriormente apresentará um novo projeto de lei. Esse projeto de lei, senhor presidente, tem a sua proposta justificada diante da necessidade da revisão dos trâmites da execução trabalhista, em função do aprimoramento das normas do direito processual comum, previstas no Código do Processo Civil, mas que não vêm sendo aplicadas na Justiça Trabalhista. E talvez aí seja o grande mérito do projeto, porque o projeto remete a questões da própria legislação trabalhista da CLT, mas naquilo que ali não tiver tratado, imediatamente remete ao Código do Processo Civil, o que é um avanço significativo para a Justiça do Trabalho no país e para dar celeridade e eficiência a esse importante poder, senhor presidente, em que pese seu caráter mais efetivo e célere. Além do mais, preservando as regras já existentes sobre a execução das contribuições previdenciárias, o texto amplia o rol dos títulos executivos extrajudiciais, viabilizando a cobrança direta de valores inequivocadamente reconhecidos em favor dos trabalhadores. Em 2011, foram apresentados os requerimentos 621 e 667 para que fossem ouvidas a CCJ e essa comissão, visto que ele estava remetido somente à Comissão de Assuntos Sociais.
E, portanto, quando veio a essa comissão, 2 outros projetos foram apensados a eles, que Vossa Excelência já falou. Em relação à análise, o substitutivo aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça refere-se a normas processuais a serem executadas na Justiça do Trabalho, cuja competência para disciplinar é a União, o teor do artigo 22, inciso 1 da Constituição Federal. Desse modo, a lei federal pode regular o assunto e cabe, pois, ao Congresso Nacional disciplinar a matéria. Portanto, não há qualquer vício de competência nem de legitimidade quanto à proposição. Superada essa análise formal, a análise formal da preposição, verificamos que também não há incompatibilidade material, na medida em que o projeto corrige a distorção do sistema processual trabalhista, garantindo-se não somente a celeridade, mas também a efetividade da prestação jurisdicional. Ademais, em relação aos aspectos tributários, a proposta não modifica a legislação vigente. As contribuições previdenciárias relativas às sentenças proferidas pela Justiça do Trabalho continuarão a ser executadas de ofício na forma prevista pela própria CLT. Por sua vez, os débitos lastreados nas certidões da dívida ativa serão cobrados mediante a lei da execução fiscal, conforme prevê o artigo 876-A da própria CLT, na redação conferida pelo artigo 1º do substitutivo aprovado na Comissão de Constituição e Justiça. A única sugestão, portanto, que fazemos, senhor presidente, nesse momento, visa aperfeiçoar o projeto, retirando-se a expressão de natureza alimentar prevista no parágrafo 9º do artigo 879-A da CLT, na redação conferida pelo substitutivo aprovado na CCJ. Com a modificação, limita-se a dispensa da caução nas execuções provisórias aos créditos decorrentes de atos ilícitos. Na redação sugerida pela CCJ, em relação às execuções provisórias, o levantamento do dinheiro pelo exequente, bem como a alienação de bens do executado que possam causar a este grave dano, dependerão de caução idônea. Essa garantia poderá ser dispensadas no crédito de natureza alimentar ou decorrentes dos atos ilícitos, até o limite de 30 vezes o valor do salário mínimo. Haja vista que quase todas as execuções trabalhistas envolvem verbas de natureza alimentar, a dispensa da caução, que era para ser execução, passaria a ser regra. Haveria, assim, o risco de as execuções provisórias estarem dispensadas da caução para o credor levantar o dinheiro, mas que, não se confirmando, seriam irreversíveis diante da impossibilidade de ressarcimento em função de os bens do trabalhador exequente serem, na maioria dos casos, impenhoráveis. A caução visa proteger não somente o executado, mas também o exequente e a própria Justiça, pois caso haja algum prejuízo decorrente da reversão da decisão, a dívida já estará garantida, não sendo necessária diligenciar para localizar outros bens. Então, esse é o relatório e o voto, senhor presidente, diante do exposto pela aprovação do projeto de lei do Senado 606 de 2011, na forma do substitutivo aprovado pela CCJ, com as seguintes subemendas e pela rejeição do PLS 92 e 351, ambos de 2012. A subemenda de número 1, desse a linha B do parágrafo único do artigo 878-B da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovado pelo Decreto 254, de 1º de maio de 43, na redação conferida pelo artigo 1º da emenda número 1 da CCJ, ao projeto de lei do Senado 606 de 2001, a seguinte redação. Artigo 878-B. Os termos de conciliação firmados perante as comissões de conciliação prévia. É apenas uma emenda de redação, senhor presidente. Subemenda número 1 da CAI. Acho que é a emenda 1 do substitutivo. Desse ao parágrafo 9º do artigo 879-A da CLT, aprovado pelo Decreto 5.452, de 1º de maio de 43, na redação conferida pelo artigo 1º da emenda número 1, CCJ, substitutivo, ao projeto de lei do Senado 606, de 2011, a seguinte redação. Artigo 879-A.
Parágrafo 9º. A caução poderá ser dispensada nos casos de crédito decorrente de ato ilícito até o limite de 30 vezes o valor do salário mínimo, se o credor demonstrar situação de necessidade. Esse é o relatório, senhor presidente. A matéria está em discussão. Para discutir, presidente. Para discutir, senador Flecha Ribeiro. Senadora Vanessa, hoje a caução ela gira em média em torno de 13 salários mínimos. O projeto propõe aumentar para 30 vezes o valor do salário mínimo. E eu acredito que seja um aumento muito representativo que o demandado tenha que fazer. Pô. Então, qual a justificativa desse aumento para 30 vezes, da média de 13? Já, senhor presidente? Bom, eu acho que é pertinente a colocação de Vossa Excelência, senador Flecha, mas primeiro dizer que esse projeto ele vem sendo debatido desde 2011, pela Justiça do Trabalho, pela ANAMATRA, pelos trabalhadores e principalmente pelos empregadores através de suas entidades. Aqui, eu creio que muitas coisas não ficaram, talvez, do jeito que os trabalhadores quisessem. Como muitas, poucas, eu até diria, mais, não ficaram do jeito que os empregadores, através das suas entidades, quisessem. Hoje, o Código de Processo Civil, segundo informações que eu tenho, ele prevê uma caução de até 60 salários mínimos. E nós determinamos, por um acordo, mediante um acordo das entidades patronais, inclusive, com a própria Justiça do Trabalho, o acordo de ficarmos em 5. E eu acho que isso está de bom tamanho, porque se Vossa Excelência entender que deva ser modificado aí, nós vamos entender que o projeto tem que ser modificado em muitos outros pontos, e que eu não creio ser este o caso. Apenas para relatar que, de fato, há um aumento, mas muito abaixo do limite que poderia ser, que seria o dobro dos 30, que é 60. Agradeço a Vossa Excelência. Eu quero só informar aqui a presença do juiz auxiliar da presidência do Tribunal Superior do Trabalho, o juiz Renan Ravel Rodrigues. Cumprimentá-lo em nome de Vossa Excelência, cumprimentar todos os membros e o presidente do Tribunal Superior do Trabalho. Não havendo mais quem queira discutir, vamos colocar em votação o relatório. Em votação, o relatório da senadora Vanessa Graziotin. Os senadores e senadoras que concordam com o relatório permaneçam como se encontram. Aprovado o relatório que passa a constituir o parecer da CAI favorável ao projeto de lei do Senado de número 606 de 2011, nos termos da emenda de número 1 da CCJ substitutivo, com 2 subemendas apresentadas que serão incorporadas na forma da emenda número 2 da CAI substitutiva e contrário aos projetos de lei do Senado de números 92 e 351 de 2012. As matérias vão à Comissão de Assuntos Sociais em decisão terminativa.